Cecília nunca imaginou que sua rotina simples poderia esconder algo extraordinário. Todos os dias, ela acordava antes do sol, preparava o café da manhã e seguia para o pequeno café onde trabalhava, sempre com um sorriso tímido no rosto e uma pitada de cansaço nos olhos. Entre pedidos apressados e clientes distraídos, sua vida seguia tranquila, quase previsível. Foi numa manhã de terça-feira que ele apareceu. Um homem de olhar intenso, trajando um terno escuro impecável, entrou no café e pediu, sem mudar a entonação da voz, um cappuccino, por favor, do mesmo jeito de sempre. Cecília franziu a testa por um instante. Nunca o tinha visto antes, mas algo no ar parecia familiar. Ele se sentou em sua mesa preferida, perto da janela, e abriu seu notebook, imerso em algum mundo que parecia muito distante do cheiro de café recém-passado. Nos dias seguintes, o mesmo cliente apareceu, sempre no mesmo horário, sempre pedindo a mesma bebida, sempre com aquele silêncio elegante que, aos poucos, começou a mexer com Cecília. Havia algo nele que não se revelava imediatamente, mas que fazia o coração dela bater mais rápido sem motivo aparente. Então, numa tarde chuvosa, quando o café estava quase vazio, ele finalmente falou: "Você tem talento, Cecília." A surpresa congelou a jovem por um instante. Ela ergueu o olhar, encontrando seus olhos escuros, penetrantes. "Talento?" ela perguntou, a voz trêmula, sem saber o que esperar. Juncel sorriu levemente. "Sim, talento para transformar simples gestos em algo memorável. E eu quero que você transforme algo ainda maior. Comigo." Aquele instante marcou o início de algo inesperado. Um simples café, um cliente misterioso e uma proposta que faria Cecília questionar tudo o que ela achava que sabia sobre seu próprio destino. Cecília mal conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Sentada na pequena mesa do café, ela segurava a caneca entre as mãos, sentindo o calor do café escorrer como se fosse a única âncora em meio ao turbilhão de pensamentos. Juncel observava cada reação dela com paciência, como se pudesse ler cada medo, cada dúvida que surgia naquele instante. Finalmente, ele falou novamente, desta vez com uma voz mais suave, mais firme. "Eu não estou aqui apenas como cliente, Cecília. Eu vim porque vejo algo em você que é raro, uma mistura de simplicidade e sensibilidade que pode ir muito além do que você imagina." Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Como explicar que tudo em sua vida até aquele momento parecia seguro, justamente por ser previsível? E agora, um estranho estava oferecendo a chance de mudar tudo. "Eu quero que você venha para Seul", continuou Juncel. "Não apenas como uma visita, mas para trabalhar comigo em um projeto que pode transformar sua vida. Você aceitaria?" O coração de Cecília disparou. A ideia de deixar tudo para trás, a família, os amigos, o café que conhecia desde adolescente, era assustadora. Mas havia algo em Juncel, algo que fazia o medo se misturar com uma emoção que ela nunca tinha sentido antes. A sensação de que talvez aquele fosse o momento que mudaria sua história para sempre. Ela engoliu em seco, tentando organizar os pensamentos. "Eu não sei, é tudo tão..." Juncel sorriu novamente. Um sorriso que parecia guardar segredos e promessas ao mesmo tempo. "Eu sei que é repentino, mas as grandes mudanças nunca vêm de forma suave, Cecília. Eu acredito que você pode fazer isso." E naquele instante, olhando para o homem que se tornaria a chave de um novo mundo, Cecília sentiu que sua vida estava prestes a virar uma página que ela nunca imaginara ler. Nos dias que se seguiram, Cecília não conseguiu tirar a proposta de Juncel da cabeça. Cada manhã, enquanto preparava café e atendia clientes, a imagem dele surgia em sua mente. O olhar intenso, o sorriso misterioso, a voz firme que ainda ecoava em seus pensamentos. Era como se algo dentro dela soubesse que sua vida não poderia mais permanecer a mesma. Ela passou noites em claro, refletindo sobre tudo. A segurança da rotina, o carinho da família, a vida simples que sempre conhecera. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma excitação inquietante, a sensação de que aquela proposta era única, que talvez nunca mais teria outra chance assim. Finalmente, numa tarde silenciosa, ela decidiu ligar para Juncel. Cada segundo do toque fez seu coração acelerar. Quando ele atendeu,
A voz dele soou mais suave do que ela lembrava. Cecília? Junseo, eu aceito, disse ela, com um misto de medo e coragem. Do outro lado da linha, ele fez uma pausa breve, como se absorvesse cada palavra. Você não vai se arrepender. Eu prometo que vou cuidar de você e mostrar um mundo que você nunca imaginou existir. Naquele instante, Cecília sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Era o começo de algo maior do que ela podia compreender, uma jornada que a levaria para longe do que conhecia, mas para perto de algo inesperado, e talvez do amor. Ela mal podia imaginar que, ao embarcar para Seul, não apenas enfrentaria um novo país e uma cultura desconhecida, mas também os segredos e conflitos que Junseo escondia, segredos que testariam seu coração de maneiras que ela jamais imaginava. E assim, com uma mala leve e o coração pesado de expectativas, Cecília deu o primeiro passo em direção ao desconhecido, sem saber que aquela decisão mudaria para sempre o curso de sua vida. O avião aterrissou suavemente no aeroporto internacional de Incheon, mas Cecília mal percebeu o movimento ao seu redor. Tudo parecia maior, mais rápido e mais distante do que ela jamais imaginava. A cidade brilhava com luzes de neon que refletiam no asfalto molhado pela chuva recente, e o frio cortante a fez abraçar-se com força, como se pudesse se proteger do desconhecido. Junseo estava esperando por ela, elegante como sempre, segurando um carro preto impecável na saída do terminal. Ao vê-lo, Cecília sentiu um misto de alívio e nervosismo. Ele sorriu, mas era um sorriso diferente, mais íntimo, como se compartilhasse um segredo apenas com ela. "Bem-vinda a Seul, Cecília", disse ele, abrindo a porta do carro. Durante o trajeto até o prédio corporativo onde trabalharia, ela observava a cidade passar. Arranha-céus que tocavam o céu, multidões apressadas, sinais em uma língua que ela mal conseguia decifrar. Era um choque cultural e, ao mesmo tempo, algo fascinante. Ao chegarem, Junseo a guiou pelos corredores de vidro e metal, apresentando-a aos poucos membros da equipe, que a olhavam com curiosidade e respeito. Ela sentiu-se pequena, deslocada, mas Junseo estava ali, silencioso, como se dissesse que nada podia abalar sua confiança nela. "Você está pronta para começar?", perguntou ele, sua voz baixa, quase um sussurro que parecia tocar diretamente o coração dela. Cecília respirou fundo. "Sim, estou pronta." Mas por dentro, sabia que aquela jornada seria mais do que aprender um novo trabalho ou se adaptar a uma nova cidade. Haveria provações, ciúmes, segredos do passado e momentos que fariam seu coração vacilar. E acima de tudo, havia Junseo, um homem misterioso, poderoso e encantador, que despertava nela sentimentos que ela jamais imaginava sentir. Enquanto o elevador subia silenciosamente, Cecília olhou para a cidade que se estendia lá embaixo. Um novo mundo se abria à sua frente. E pela primeira vez, ela sentiu que a vida tinha se tornado uma história que valia a pena ser vivida, mesmo com todos os riscos que isso implicava. Os primeiros dias de Cecília em Seul foram uma mistura de fascínio e confusão. Cada detalhe da cidade parecia gritar novidades. Placas escritas em caracteres desconhecidos, ruas abarrotadas de pessoas, cafés e lojas que lembravam o mundo que ela deixara para trás, mas muito maiores, mais intensos. No escritório de Junseo, ela sentiu a pressão de estar em um ambiente totalmente novo, cercada por pessoas que falavam rápido e esperavam resultados imediatos. Apesar da cordialidade da equipe, alguns olhares curiosos a faziam sentir-se deslocada, como se estivesse sendo constantemente avaliada. Junseo, por sua vez, se mostrava impecável em sua postura profissional, mas seus gestos e pequenas observações silenciosas revelavam que estava sempre atento a ela. Havia momentos em que se aproximava apenas para oferecer orientação, e o toque de suas mãos, mesmo que breve, fazia o coração de Cecília disparar. Certo dia, enquanto revisavam juntos um projeto importante, um erro cometido por Cecília quase provocou um desastre. Ela se sentiu humilhada, pronta para recuar, mas Junseo a segurou pelo braço e disse, firme mas sem raiva: "Cecília, todos cometem erros, mas é a forma como você se levanta que define quem você é." O calor do toque dele e a intensidade do olhar fizeram-na corar. Por um instante, o mundo pareceu diminuir ao redor, e ela sentiu algo que ia além da simples admiração profissional.
Ainda assim, Cecília sentia o peso da distância cultural, das responsabilidades e do medo de não estar à altura do que Juncel esperava. Cada encontro com ele era um turbilhão de emoções, curiosidade, admiração, tensão e algo que ela ainda não conseguia nomear, mas que crescia a cada dia. Enquanto caminhava para o apartamento que dividia com a cidade, Cecília sabia que aquela experiência não seria fácil. Mas algo dentro dela dizia que, por mais desafiador que fosse, ela não conseguiria voltar atrás. O destino a puxava para frente, e Juncel, com toda a sua complexidade, era parte inseparável dessa nova vida que começava a se desenrolar. Os dias seguintes trouxeram um ritmo mais intenso. Cecília começava a se adaptar à rotina de trabalho, mas a presença constante de Juncel tornava cada momento inesperadamente carregado de emoção. Pequenos gestos que antes passariam despercebidos, agora a faziam corar. O jeito como ele ajeitava seu cabelo atrás da orelha quando estava concentrado, o modo como insistia em acompanhá-la nos primeiros passos de tarefas importantes, o sorriso sutil que surgia quando ela conseguia superar desafios. Certa tarde, enquanto revisavam juntos um relatório em seu escritório, uma tempestade começou a cair sobre Seul. O som da chuva batendo na janela trouxe uma atmosfera quase cinematográfica. Juncel fechou o laptop e olhou para Cecília com uma intensidade diferente. "Você está se saindo muito bem", disse ele, com a voz mais suave do que de costume. "Estou surpreso com sua determinação." Cecília sentiu uma onda de calor subir pelo rosto. "Obrigada, é só que quero fazer meu melhor", respondeu, evitando o olhar dele, mas incapaz de desviar totalmente. Juncel aproximou-se, diminuindo a distância entre eles. "Cecília, eu sei que tudo isso é novo e assustador, mas quero que saiba que estou aqui, sempre que precisar." O coração dela disparou e por um instante o mundo exterior desapareceu. O barulho da chuva, os outros funcionários, a cidade lá fora. Tudo parecia girar em torno daquele momento. Cecília percebeu que havia algo mais profundo crescendo dentro dela, algo que ia além da admiração ou do respeito. Nos dias que se seguiram, pequenas oportunidades de proximidade se transformaram em conversas mais longas, risadas compartilhadas e olhares que demoravam a se afastar. Mas, como em todo dorama, o caminho do coração nunca seria simples. Rumores, mal-entendidos e o peso das expectativas. A rotina de Cecília em Seul começava a se estabilizar, mas, como em toda história de destino e romance, nada que valesse a pena seria fácil. A cidade, vibrante e cheia de possibilidades, também escondia desafios inesperados. No escritório, alguns colegas começaram a observar a aproximação entre Cecília e Juncel com olhares curiosos. Pequenos comentários, risadas contidas e sussurros ocasionais criaram um clima de tensão que Cecília ainda não sabia lidar. Ela sentia-se constantemente avaliada, não apenas por seu desempenho, mas também pelo que os outros poderiam estar pensando sobre sua relação com o chefe. Um dia, um mal-entendido quase destruiu a confiança que ela estava construindo com Juncel. Um e-mail enviado por engano por um colega insinuava que Cecília estaria se aproveitando da situação para subir na empresa. Juncel leu a mensagem sem verificar com ela antes, e sua expressão mudou de preocupação para frustração. "Cecília, precisamos conversar", disse ele com a voz mais fria do que o habitual. Ela sentiu o peito apertar. "Juncel, eu não sei o que aconteceu, eu não fiz nada disso." Ele suspirou, ainda visivelmente abalado. "Eu sei, mas você precisa entender como isso parece do lado de fora. Eu só quero proteger você e, ao mesmo tempo, proteger nossa relação profissional." Cecília entendeu que, mesmo diante do carinho e da proximidade, o caminho não seria simples. Precisaria provar sua dedicação, sua honestidade e sua capacidade de enfrentar os desafios que surgiam, tanto no trabalho quanto no coração de Juncel. Ao sair do escritório naquela tarde, sob a luz difusa do entardecer, ela sentiu uma mistura de frustração e determinação.
Cada obstáculo parecia uma prova, mas também uma oportunidade de mostrar que estava pronta para viver aquela história de forma intensa, mesmo sabendo que a vida raramente seguia o roteiro que se imaginava. E, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas de Seul, Cecília percebeu que o destino dela e de Juncel estava mais entrelaçado do que jamais poderia imaginar, e que o verdadeiro drama do amor só começaria quando os segredos e desafios mais profundos viessem à tona. Cecília sentiu o coração pesado naquela manhã. Os últimos acontecimentos no escritório a deixaram confusa, mas havia algo ainda mais inquietante pairando no ar: os segredos de Juncel. Nos últimos dias, ela havia notado mudanças sutis nele. Chamadas misteriosas, reuniões fechadas, momentos em que o olhar dele se perdia em pensamentos que não incluíam mais apenas o trabalho ou ela. Cecília tentou ignorar a sensação de distância crescente, mas a curiosidade e a preocupação tornavam impossível permanecer indiferente. Foi durante um fim de tarde, enquanto caminhavam pelo terraço do prédio, que Juncel finalmente falou, quebrando o silêncio que pesava entre eles. "Cecília, há algo que preciso te contar", disse ele, a voz carregada de tensão. "Algo do meu passado que pode mudar a forma como você me vê." Ela segurou a respiração. Cada palavra dele parecia um aviso e uma confissão ao mesmo tempo. "O que é Juncel?" Ele hesitou, olhando para a cidade que se estendia abaixo, iluminada como se cada luz fosse um reflexo de suas próprias memórias. "Não é algo fácil de dizer, mas você merece saber. Minha família, meu negócio, existem responsabilidades e segredos que sempre tentei manter escondidos para proteger aqueles que amo. E agora, ao te trazer para minha vida, senti que não posso mais esconder isso de você." Cecília sentiu o mundo gerar. Ela sabia que o amor verdadeiro não era feito apenas de sorrisos e momentos doces, mas também de confrontar verdades dolorosas. Ainda assim, um medo silencioso começou a surgir. E se os segredos dele fossem grandes demais para serem compartilhados? E se ela não pudesse lidar com tudo que viria pela frente? Juncel deu um passo mais perto, segurando suas mãos com firmeza. "Eu confio em você, Cecília, mas agora depende de você decidir se quer continuar ao meu lado, mesmo conhecendo toda a verdade." Ela olhou para ele, o coração batendo desconvassado, e sentiu uma mistura de medo e coragem que só o amor verdadeiro podia despertar. Sabia que estava prestes a tomar uma decisão que definiria não apenas seu destino, mas também o futuro daquele relacionamento que já havia mudado sua vida de formas inimagináveis. E naquele instante, sob o céu noturno de Seul, Cecília percebeu que o último passo não seria fácil, mas também sabia que o amor, com toda a sua intensidade e desafios, valia cada risco. Cecília passou a noite em claro, refletindo sobre tudo que Juncel havia lhe revelado. Pela primeira vez, ela compreendeu a complexidade do homem que havia entrado em sua vida tão de repente. Suas responsabilidades, seus segredos e a intensidade de seus sentimentos faziam parte de um mundo que ela nunca imaginara enfrentar. Na manhã seguinte, ela decidiu procurar Juncel. Encontrou-o no terraço do prédio, olhando a cidade que despertava sob a luz do sol. O silêncio entre eles era pesado, mas não havia medo, apenas a expectativa de uma decisão que mudaria tudo. "Juncel, eu pensei muito", começou ela, segurando a mão dele. "Sei que sua vida é complicada, cheia de responsabilidades que eu nem consigo imaginar, mas quero estar ao seu lado. Quero enfrentar tudo com você, porque eu acredito em nós." Os olhos dele se encheram de emoção e, por um momento, apenas se encararam, como se as palavras fossem desnecessárias. Então, ele puxou-a para perto, envolvendo-a em um abraço firme e protetor. "Cecília, você não sabe como é ouvir isso vindo de você", disse ele, com a voz embargada. "Prometo que juntos podemos superar qualquer obstáculo. Eu não quero perder você." Naquele instante, a chuva fina que começava a cair sobre Seul não parecia fria nem ameaçadora. Era como se cada gota limpasse as dúvidas e medos, deixando espaço apenas para o amor que crescia entre eles. Os dias seguintes trouxeram desafios, é verdade,
Pequenos mal-entendidos, pressões profissionais e a distância emocional que às vezes surgia foram enfrentados com paciência e compreensão. Mas Cecília e Juncel aprenderam que o amor verdadeiro não se mede apenas pelos momentos perfeitos, mas também pela força de se manter juntos, mesmo quando tudo parece difícil. Meses depois, enquanto caminhavam de mãos dadas pelas ruas iluminadas de Seul, Cecília percebeu que sua vida havia se transformado completamente. A barista simples, que sonhava com uma rotina tranquila, agora se sentia parte de um mundo maior, cheio de emoções intensas, experiências novas e, acima de tudo, amor genuíno. E assim, Cecília e Juncel descobriram que às vezes um simples encontro em um café pode mudar o destino de alguém para sempre, transformando uma vida comum em uma história extraordinária de amor, coragem e esperança.